tarde, muito obrigado a todos por estarem presentes. Para nós uma satisfação grande poder hoje estar oficialmente apresentando o Tencate como nosso treinador para a temporada de 2026. Nós estamos aqui num processo de construção coletiva do nosso planejamento, do nosso projeto para o futebol do Botafogo. É um projeto que é feito a muitas mãos, né? Mas começa com a escolha do treinador. E foi muito fácil para mim, para o Adalberto, para o Felipe Souto e para o Enori, chegarmos ao nome do Tencate. Ele apresenta características que a gente vê assim que fizemos a escolha certa. Confesso para vocês que, para mim, é mais importante que o currículo que ele tem vencedor, que as equipes competitivas que ele forma, que as equipes organizadas taticamente que ele apresenta, o que mais me motiva é a paixão que ele tem por futebol. Eu tive o prazer de trabalhar com o Tencate lá em 2012, e num Londrina que nem calendário esportivo tinha. E cheguei lá e me tocou muito. Ele tinha 10 ou 12 jogadores, e a importância que ele dava para a semana de treino, a importância que ele dava para a organização dessa semana, e a maneira com que ele comprometia todos os atletas e todos os profissionais do clube na busca da performance, aquilo ali me tocou. E aí ficou fácil de a gente chegar no nome dele. Eu acredito que só com muito trabalho a gente consegue ter os resultados, e resultados que a gente quer esse ano que sejam expressivos para o Botafogo. Então, muito obrigado, Tencate, por aceitar o nosso convite, e seja muito bem-vindo à família Botafogo. Obrigado, André. Boa tarde a todos, né? Primeiro, uma satisfação enorme, né? Vim fazer parte dessa família, a família Botafogo, do Pantera, e a gente jogou contra várias vezes, né? Mas sempre o Botafogo foi uma referência para mim, e eu acompanho futebol há muito tempo. Como atleta, tentei jogar, não consegui, mas como um bom apreciador de futebol, a gente sempre acompanhou o futebol paulista, e o futebol paulista sempre foi uma referência, né? Meus pais são de São Paulo, nascidos aqui no interior de São Paulo, né? E meu pai morou na capital um período, então tem essa identidade também, né? Hoje já falecido, mas sabia de como eram os clubes. E a gente acompanha o Botafogo, e a gente sempre teve um carinho, um respeito pela toda a tradição que o Botafogo tem, revelado grandes atletas para o mercado brasileiro, para o futebol mundial, na verdade, né? Então, como o nosso Dr. Sócrates, né, já falecido também, oriundo daqui, e outros grandes craques, né? Então, e o Botafogo hoje vem com esse projeto novo, né? E o Adalberto, quando me procurou, na primeira vez, inclusive durante o Campeonato Brasileiro, eu não pude assumir nenhum compromisso, nós tínhamos um problema de saúde da minha mãe, e até recusei outros clubes também, coloquei esse fato para ele, né? Eu sei que até em algum momento acharam assim, não, o Tencate não quis o Botafogo, mas a Ferroviária me procurou, outro clube me procurou, mas a gente realmente teve um problema de saúde familiar, a gente optou por não, e dar sequência, e conspirou tudo a favor, né? Porque o Botafogo veio para essa reta final, o Adalberto continuou conversando comigo, a gente já tinha trabalhado aí o André, o Felipe Souto foi meu atleta no Londrina, o Enori tínhamos trabalhado juntos já também no Brasil de Pelotas, então assim, as relações elas eram positivas, né? Então tudo foi conspirando, e para quando chegou esse momento de reta final, né, nós apostamos os dois, tanto o clube como nós, e mesmo antes de acabar o Campeonato Brasileiro, né, se o Botafogo, infelizmente, tivesse ido para a Série C, que não foi, graças a Deus, e o trabalho de todos aqui, né, a gente faria da mesma forma o compromisso com o Botafogo, porque a gente já tinha firmado esse compromisso. Então, quero transmitir ao torcedor, né, vocês da imprensa, que esse compromisso ele já estava feito mesmo antes do Botafogo encerrar o ciclo da Série B. Então, já com 4, 5 rodadas anteriores, a gente já tinha firmado esse compromisso. E mesmo se tivesse um calendário diferente, a gente tinha comprado a ideia do projeto e daquilo que o Adalberto nos mostrou, e também dos profissionais, né, como o André, o Felipe, como o Enori, que a gente conversava direto. Então, eu vislumbrei isso, e eu sou um treinador que gosto do projeto, gosto de tempo para trabalhar, para desenvolver o trabalho, né. Prova disso, nós ficamos 6 anos e 7 meses no Londrina, né, e dizendo assim, tá, mas você ficou e não teve resultado. Não, nós tivemos resultados expressivos, o Londrina, como citou o André, estava na 2ª divisão do Campeonato Estadual, era, ao mesmo tempo, ali, sem calendário nacional, e nós conseguimos ir para a 1ª divisão, ser campeão paranaense da 1ª e da 2ª, e depois, subsequente, subir para a série da D para C, da C para B, numa sequência, e ficamos a 2 temporadas seguidas. Em 16, nós ficamos a 3 pontos da A, e em 17, 2 pontos da A. E é onde que eu decidi sair para fazer ciclos diferentes, e fui rodar para esse futebol a nível nacional e novos desafios. Mas
afirmar isso, né, dizer que de todo esse processo, por que eu estou fazendo esse comparativo? Para mostrar as ideias que tem aqui hoje dentro do clube, o que é o clube, o que eu vislumbrei no clube e aquilo que eu gosto e daquilo que eu imagino no futebol. Então, tudo conspirou a favor. E espero, através do nosso trabalho e da bênção do Papai do Céu, que a gente possa desenvolver os mesmos trabalhos que a gente teve em Londrina, Criciúma, trazer também para o Botafogo com os mesmos êxitos, com a mesma competência. Professor, boa tarde, Charles Evangelista, canal Futebolano, Flashcom. Seja bem-vindo, sucesso, que Deus possa abençoar o senhor, possa Amém. fazer um trabalho fantástico a nível da tradição do clube do Botafogo. Amém. Antes da minha pergunta, eu quero fazer um monólogo rapidamente com o senhor. Claro. Em relação ao time que passou aqui. O Botafogo contratou jogadores de nível Série D e Série C para a disputa da Série B do Brasileiro, né? A ponto de que a imprensa até acreditava, né? Mesmo o time sendo limitado, a gente acreditava, né? Às vezes, né? Vai o Alisson, e o Alisson não ia, né? Vai Riso, e o Riso do outro lado também não ia. Então, a ponto de que chegava alguns jogos em Ribeirão, que o comandante da Polícia Militar chegava para mim e falou: Charles, os cachorros aqui da Polícia Militar querem ir embora no primeiro tempo, não aguenta ver o jogo, não aguenta ver o segundo tempo. Como não podia ir embora os cães, eu olhava assim para os cães, estava com a pata em cima dos olhos, porque era filme de terror. Então, em cima disso, a minha pergunta para o senhor: até que ponto o torcedor botafoguense pode acreditar no senhor, num time de qualidade, com jogadores de nível de Botafogo, com nível de Série B, mas jogadores que estavam jogando, ou pelo menos sendo utilizados, e não trazer jogadores que estavam encostados e também aposta? Muito obrigado. Boa tarde, Charles. Primeiramente, assim, dizer que esse processo de contratação, ele é um processo não tão fácil. A gente até dizia, já estou aqui há 2 dias, né, presencial, claro que desde semana passada a gente trabalhando ali online, mas presencial, e eu preferia estar já 90 minutos em campo, já jogando e com torcida e enfrentando o clima do jogo, do que esse momento, porque ele é extremamente difícil. Ele é difícil por quê? Primeiro, a gente tem que contratar dentro de característica, né? Então, eu não posso trazer atletas que não é da característica do modelo de jogo que a gente idealizou, daquilo que a gente pensa de uma equipe competitiva Botafogo, daquilo que é as divisões, tanto do Campeonato Paulista e daquilo que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Qual que é a nossa meta desde já para o Campeonato Brasileiro de Série B? Quem viu umas publicações, ficou bem claro. O nosso time briga pela manutenção, mas briga para subir. Nós não vamos ficar nessa situação, só briga por manutenção, então vai brigar para não cair. Então não adianta o Tencate estar aqui nem pensar diferente. Não, o Botafogo tem essa consciência de que nós vamos brigar pela manutenção também, mas brigamos para subir. E nós queremos brigar para subir. Então, mas diante disso a gente tem que buscar característica. Nós não temos uma prateleira que a gente possa buscar ali e dizer assim, ó, eu escolho esse, o que eu quero. O mercado é muito competitivo, ele está desleal. Ele é desleal por quê? Porque financeiramente os clubes estão fazendo loucura, né? Não existe fair play financeiro, e automaticamente os clubes que pagam em dia, como o Botafogo, que é um time correto, hoje não deve R$1 sobre a gestão do comando do futebol, paga-se corretamente, esses pagam um preço. Por quê? Porque paga imposto, paga tudo, então diminui valores de contratação. Tem jogador que quer escutar a história de outros clubes, clube que promete pagar 200 de salário, 180, às vezes 250, mas não recebe. Não recebe. Eu não vou citar nomes de clubes, mas a gente acompanhou a Série B. Teve clubes aí que terminou com 6 meses de imagem atrasado, 4 de carteira. E foram poucos, não, são muitos. Então, infelizmente, enquanto não entrar o equilíbrio financeiro, existem regras, vai ficar um mercado desleal. Mas nós queremos trazer jogadores, certo, com características que sejam competitivos e que entreguem aquilo das necessidades que o clube quer. Qual? Resultado esportivo. Não há dúvida. Nós vamos trazer time para encantar talvez o torcedor em jogar bem e ter resultado? Às vezes vai ocorrer que não. Vai ter resultado, não vai jogar bem. E às vezes vai ter momentos que vai jogar bem e os resultados vão se equilibrar. Mas vai ter que ser time competitivo. E essa é a nossa meta, mudar um pouco o perfil. Vamos conseguir, talvez de imediato agora, a gente enfrente resistência no mercado. Mas ao longo dos momentos aqui, ao longo do estadual, depois transcendendo para o brasileiro, passando para o brasileiro, acredito que a gente consiga ter um mercado mais ativo. E aí a gente possa ter mais opções de atletas, que agora está um desespero enorme, o mercado está muito movimentado, mas os critérios são esses. Primeiro, característica, dentro do modelo de jogo, dentro daquilo que a gente quer as nossas equipes, e equipes que entreguem
competitivamente, né, resultado esportivo para o clube. Porque também nós sabemos e nós queremos, sim, mostrar para o torcedor o melhor e esse clube merece. Então, isso é o que o Adalberto idealiza, todos nós aqui, e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Você pode ter certeza de uma coisa, entrega de trabalho, comprometimento com o torcedor, e eu já me comprometo com o torcedor que trabalho não vai faltar, dedicação não vai faltar, nem de mim e nem dos atletas, para que a gente possa entregar os melhores resultados para o clube e para os torcedores, pode ter certeza disso. E, claro, salvo, aí vem sempre que temos um orçamento e vamos também manter as responsabilidades de orçamento que o presidente pede. Claro que ele está propenso a aumentar esse ano, né, e já tem mostrado isso, as questões de melhorar o orçamento, de dar um orçamento diferente para a gente fazer uma equipe competitiva. Mas passa muito por isso, perfil de atleta e característica. Mas acredito que a gente vai trabalhar bastante para que isso aconteça. Tencati, boa tarde. Boa tarde. Sucesso. Jorge Obrigado. Vinícius, Grupo Tati. Nesse processo de reestruturação, também do elenco do Botafogo, 17 jogadores deixaram o clube. Até agora chegou o Jonathan, jogador que é conhecido, Sim. já trabalhou com você. Em termos de quantidade, você espera por quantos reforços até o início do trabalho, na próxima semana, na segunda-feira da pré-temporada, e qual vai ser o perfil do seu time, do elenco? Um time mais experiente, com jogadores mais rodados, jogadores conhecidos por você, inclusive com mais bagagem na Série B, ou um time mesclado, aproveitando-se também jogadores oriundos do Sub-20 da categoria de base do Botafogo? Boa tarde, Jorge, é um prazer, né? Realmente a gente debateu muito isso, as minhas montagens, e aí também conspirou com aquilo que pensa a gestão do futebol do Botafogo. Eu não gosto de ter um elenco muito grande, prefiro sempre ter elencos aí com jogadores de linha e ao mesmo tempo goleiros, em média 27 atletas, né, para que você possa colocar mais atletas da base. O clube, ele tem uma base boa, está investindo no futebol de base, principalmente no Sub-20, e nós temos que aproveitar. Porque o caixa do clube, ele só é equilibrado com venda de atletas. Agora, não adianta você investir no Sub-20, né, e ao mesmo tempo não colocar esses jogadores inseridos no profissional e daqui a pouco não aproveitar um ou outro atleta para que o clube possa fazer negócio. No entanto que no Londrina foi uma referência para mim e era uma parceria. E eu digo parceria por isso. Eu tinha liberdade de escalar quem eu queria, não tinha interferência, nunca teve, mas lá com o Sérgio Malucelli ele dizia, eu preciso que você me entregue 4 a 5 meninos por temporada para mim fazer negócio, que eu preciso vender, porque senão o caixa não equilibra. E o Botafogo ele tem o mesmo desejo, né, porque hoje é uma gestão profissional, né, e diante disso ele precisa vender jogadores. Então nós queremos trabalhar com essa média de 27 atletas e a partir daí preencher com os atletas da base, ter atletas da base inseridos, né, e inclusive alguns que daqui a pouco a gente pode estar preparando até para jogar, por que não? Porque não existe idade, né? Existe aproveitar o momento e o atleta, independente da idade, saber aproveitar o momento e a oportunidade e ir lá e fazer isso. Então é isso que eu vou fazer para os meninos da base. E não tenho receio de fazer isso. No Criciúma, recentemente, fizemos isso com vários jogadores lá, né? O próprio Claudinho, lateral direito, que era um lateral que, inclusive, era muito cobrado pela torcida, a imprensa, criticava muito o Claudinho, e nós conseguimos fazer o Claudinho desenvolver e fazer um Campeonato Brasileiro de Série A e Série B muito bem e vice-versa. Desde a Série C o Claudinho, e depois foi vendido para o Vitória por um valor expressivo que o Vitória o comprou. Então, essa será a nossa missão também em frente ao Botafogo. Não é só o resultado esportivo, mas a transição dos jogadores da base, né, terminar essa formação deles e projeção para negócio. Então, isso eu tenho essa consciência e também tenho esse papel como treinador nesse momento. E a questão da característica da equipe, né, principalmente as características das minhas equipes, assim, atacar e defender bem, de maneira organizada. Então, se você falar, vou prioridade atacar, vou prioridade defender, não. Eu vejo que um time, a equipe, ela tem que ter equilíbrio. Ela tem que se defender bem. Se nós vamos marcar alto, médio ou baixo, vai depender muito do que nós vamos contratar e a característica da equipe. Se nós vamos ser agressivos o tempo todo com posse de bola, vai ser um time mais de posse, né, ou um time mais vertical, um time mais de jogadas a 1, 2 e uma bola mais alongada, né, porque hoje não é demérito isso, o próprio Palmeiras hoje do Abel é vencedor com bolas longas,
É muito jogo curto, daqui a pouco uma bola curta, bola no espaço, porque todo mundo marca alto hoje. Então você tem que saber aproveitar os espaços. Então eu tenho várias ideias, mas não há dúvida, nossos times convergem para essas ideias. Se defender bem e atacar bem. E dentro disso nós vamos equalizar, mas dentro da característica de jogadores. Não adianta também, as experiências que eu tive em montagem de equipes, e ao mesmo tempo em chegar com equipes já prontas, né, para comandar, às vezes é isso, eu chego, mas eu gosto de marcar alto, eu só marco alto, mas eu não tenho característica de jogador para marcar alto. Como que eu vou marcar alto? Então eu vou assinar um atestado de burrice, não vai ter resultado. Então vai passar muito por esse momento, da construção da equipe, das características dos jogadores que a gente vai conseguir trazer, né, e dentro disso eu tenho certeza, definir uma ideia, um padrão, e aí já atacar dentro da pré-temporada para chegar ao Campeonato Paulista com esse padrão. Tencati, boa tarde. Boa tarde. Amaral da ESPN, bem-vindo a Ribeirão Preto. Obrigado. A gente foi até pego de surpresa quando você foi anunciado. Quando a gente fala no seu nome na Série B, a gente pensa em time protagonista que vai brigar pelo acesso, vai brigar na parte de cima da tabela. E essa não tem sido a realidade do Botafogo, não só em Série B, mas também em Campeonato Paulista. O time sempre entrando nas últimas rodadas, lutando contra o descenso. O que te brilhou os olhos para aceitar esse projeto? E se há alguma promessa, você já falou alguma coisa nesse sentido, sobre melhorar o investimento no time, mas só para exemplificar, na última janela o Botafogo trouxe jogadores de Série C ou com pouquíssimas minutagens, né? O próprio Queiroz, que acabou renovando, foi bem, mas não estava jogando no São Bernardo, jogando Série C. O Johnny Douglas de Série C, o Gabriel Barros, que rodou e não conseguiu se firmar. Alguns exemplos de jogadores que chegaram no Botafogo, e esse vem sendo o perfil de contratações nos últimos anos. Então, o que te brilhou os olhos para aceitar esse projeto, e se há uma promessa da diretoria, do André, do Adalberto, para trazer jogadores protagonistas, que eu acho que isso também tem impactado até na confiança do torcedor, que acabou se distanciando um pouco do time essa temporada. Olha, a gente entende, até falando disso, né, primeiro falar que eu sei a frustração talvez dos torcedores, né, até vocês da Crônica Esportiva que acompanham o Botafogo, que vivem o Botafogo, mas que em situações assim, cada momento é uma etapa, né, vida, lado profissional, tudo. E chega um momento que, inclusive, as necessidades do clube, o clube quer mudar esse patamar. E isso é um dos pontos que o Adalberto, ele também não quer ficar sofrendo mais toda a temporada para dizer assim, pô, só vamos brigar aqui, ou de novo estamos brigando aqui, né, nós temos que mudar isso. Então passa por todo um processo, no entanto que vocês perceberam qual? Uma reformulação no departamento de futebol. Então já começa pelo interno. Né? Então ele já começou reformulando o departamento de futebol, como comissão técnica, desde ali da parte executiva, da parte de ter um ex-jogador profissional também próximo dos atletas da comissão para fazer essa ligação, certo, com o executivo, ao mesmo tempo com ele como presidente, né, com o Adalberto, e que venha estar cobrando também junto com a comissão técnica jogadores, ou ajudando, ou trabalhando. Então, quanto mais pessoas de vivência do futebol e um lado profissional escolhido a dedo, eu acredito que isso potencializa a equipe, potencializa o trabalho. Então, o Adalberto já fez isso, então ele já deu demonstração. Quando já montou essa equipe, eu já vislumbrei, olha, ele está querendo mudança. Ele quer uma coisa, algo melhor e algo produtivo. Falou-se, como nós citamos, de um investimento melhor. Né? Então, estamos vendo agora já na distribuição ali, na busca do mercado. Estamos nessa mesma briga. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, antes de chegar a esse ponto, quando eu tive a primeira conversa com o Adalberto, eu já senti a maneira que ele conduz o futebol, como ele pensa. Porque você, quando conversa com o dirigente, você começa a entender. Né? Eu estou há 18 anos no futebol profissional. Né? Então, já trabalhei com vários dirigentes diferentes. E dentro desses dirigentes diferentes, quando você tem a conversa, você percebe se o cara entende de futebol, se ele não entende, se ele tem visão, né? Qual que é a visão dele, né? Do empresarial para o futebol, e se ele consegue trazer isso. Né? E eu vi tudo isso no Adalberto. Né? Então, vislumbrei por isso, por ser um gestor que vai fazer do futebol uma coisa profissional, organizada, estável, porque é muito instável o futebol, e eu sei que é resultado. Não adianta falar assim, porque o Adalberto, ele é firme com os treinadores, segura, mas eu sei que é resultado o futebol, e eu luto por resultado. Né? E a minha vida é feita de resultado. Então, a gente vislumbrou várias coisas, e dentro disso, essa questão de querer mudar.
de querer jogar, ou jogar não, mas construir uma imagem do Botafogo, resgatando, como o colega citou, de toda a tradição que o Botafogo já teve de clube que sempre brigou, já jogou Série A de brasileiro, já em Paulistões sempre teve protagonismo, então de voltar a ter protagonismo. E por que não? Então, por que isso não pode acontecer de novo com o Botafogo? Porque a marca Botafogo é muito forte. O clube Botafogo é muito forte. O último jogo aqui em casa mesmo, vocês vão se lembrar, quantos mil torcedores deu? Nós podemos fazer isso. Então agora eu preciso até do torcedor isso, que confie. Essa parceria vai ser importante. Primeiro é acreditar. Só para citar para vocês assim, eu vou citar exemplos às vezes, claro, dos momentos vencedores, aí você vai falar, moça, mas você vai citar só esses dois, mas eu acredito que até é um momento assim, está muito parecido com o Botafogo. O Botafogo está tendo uma situação melhor, porque já está numa primeira do Paulistão e está na Série B do Brasileiro. Mas esse momento de o torcedor desconfiado, né, o que vai acontecer, se o clube realmente vai fazer, chegamos no Criciúma, tinha 3.800 torcedores, sócio, associados. Criciúma hoje tem 18 mil sócios e não tem vaga para ser associado, porque o estádio não comporta. Né? O Londrina, na nossa época, né, mesma coisa, passou de 3 mil torcedores, chegou até 10 mil associados, mas o Estádio do Café sempre com 13 mil, 14 mil, 15 mil torcedores. Então, a gente quer, de novo, trazer essa energia. Eu vou prometer, talvez, o futebol mais bonito para o Botafogo? Não, mas competitividade nós vamos prometer. Então, isso que eu vislumbrei também no projeto, né, e acreditei. Né, e estou acreditando, e pode ter certeza, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Muito, muito. Promessa é dívida, e eu prometo trabalhar muito. Então, essa é a promessa que eu posso garantir para o nosso torcedor. Boa tarde, professor. Boa Gabriel tarde. do Pantera Cash, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Obrigado. Eu sei que o André teve total autonomia também nessas renovações, nas saídas dos jogadores, mas eu queria que você falasse da sua participação também e dos jogadores que o Botafogo já anunciou, o caso do Vitor Souza, o caso do Queiroz, que vão ficar, e dos remanescentes que vão ficar no elenco para 2026. Queria que você falasse sobre esses jogadores, os que você já conhece, sobre esses que também já tiveram seu contrato renovado, e sobre o Jonathan, que você também já trabalhou, falasse mais especificamente sobre ele e a chegada dele. Obrigado. Sim, sim. Olha, com relação às renovações, manutenção de atleta, nenhum clube que termina uma temporada e vai iniciar outra, principalmente no calendário que a gente está, não dá para tira tudo e faz tudo de novo. Eu acredito que todo clube que fizer isso, ele está fadado a, na próxima temporada, ter um problema grave com relação à identidade. Então, se tem alguns atletas que criaram identidade com o clube, demonstraram isso, e isso passou muito da percepção da comissão técnica que está aqui no clube, dos profissionais que estão aqui no clube, né? Então, principalmente assim, se talvez encantou com o futebol, talvez sim, talvez não, alguns momentos sim, outros não, mas esses caras entregaram no vestiário. E o compromisso, porque o que o Botafogo passou não foi fácil, né? Então, ali até os minutos finais, aquela tensão, eu estava na minha casa vendo o jogo, e realmente muito tenso, e a gente, claro que torcia pela permanência, né? Pô, é um outro calendário, é uma outra visibilidade de trabalho, de mercado para todo mundo, então era para o clube, para nós. Então, também lá, eu e a minha comissão toda tensa para, vamos permanecer na B, vamos permanecer na B. Então, nessa situação, eu entendo isso. Então, teve jogadores aqui que seguraram muito a onda, como a gente fala na nossa gíria, seguraram, e tem identidade, vestiário. Então, é muito de um perfil dessa forma que foi analisado, não só característica técnica ou tática, mas também esse compromisso, essa responsabilidade, que talvez o torcedor e vocês não veem, né? Porque não é igual antigamente que poderia você estar lá no vestiário, entrevistando os caras, né? Vendo o ambiente de hoje não é mais permitido, né? Então, a gente poder passar isso, porque isso tem muito. Aconteceu isso comigo também, por exemplo, Série C com o Criciúma, subimos para B. Tinha muitos jogadores que ficaram. Os caras falavam assim, mas como? Esse cara não joga, esse cara não tem perfil, mas na B não vai render. Os caras seguram porque tem identidade. Cara que vai segurar vestiário, cara que é diferente no dia a dia de trabalho, que vão entregar, talvez tecnicamente não encher os olhos, mas no dia a dia o que esses caras fazem pelo clube e pelo time é impressionante. Então você tem que ter jogador com essa identidade. Então, por exemplo, o nosso goleiro Vitor foi um cara que puxou grande parte da responsabilidade por ser um dos experientes. Queiroz a gente viu nos últimos jogos, se talvez tecnicamente, o que se espera do centroavante? Eu concordo. Né? Quando jogava ele ou o Gamalho,
Mas eu espero do Queiroz que finalize 10 bolas no gol, que se faça 3 gols, 4 gols, ou ele é responsável por fazer gol. Mas o quanto que esse cara correu e entregou, e eu acompanhei toda a reta final dos jogos, né, e o vestiário, o dia a dia de trabalho, de puxar os mais novos, aqueles que talvez assim, e a gente tem no elenco, às vezes acontece isso, o que começou a ficar desinteressado, ou que começou a largar e dizer assim, pô, vai cair agora mesmo, já comecei a largar, não vou ficar aqui, não vou renovar, então já vou embora. Daqui a pouco esse cara vai lá, cutuca e fala assim, meu, preciso de você. Não vamos cair aqui não vamos deixar o clube cair. Então, foi analisado todo esse contexto. Então, eu digo que esses jogadores que permaneceram, cada um foi em virtude de uma análise criteriosa nossa, de todos esses aspectos, seja técnico, tático, característica ou entrega daquilo que ele fez. E do clube ter uma espinha para dar o pontapé inicial. Se a gente troca todo mundo também, perde-se essa identidade. E esses jogadores, para aqueles que vão chegar, vão gerir essa identidade. E ela é importante. Né? Então, eu vejo que é isso que é a transposição. Talvez para o futuro vai se mudar algo mais? Sim ou não sei, vai depender muito do rendimento deles. Mas a gente precisa desses atletas como base e alicerce da equipe. Então, esse foi o critério. A respeito do Jonathan, né? O Jonathan é um atleta que eu conheço, trabalhei no Atlético Goianiense em 18, depois do Atlético Goianiense ele rodou para o futebol brasileiro. Se eu não me engano, o Jonathan já foi por 3º ou 4º acesso para a Série A. Então, um jogador que tem isso na bagagem dele, trabalhou em grandes clubes já, também, né? E um atleta, quando a gente levou para o Criciúma, também, num primeiro momento, todo mundo dizia assim, pô, mas o Jonathan, nessa característica, isso aqui. E o Jonathan sempre entregou. Então, no acesso comigo para a Série A, ele era titular. Agora, no Criciúma, não vinha jogando tanto, no primeiro momento, por característica, mas ele terminou como titular a Série B, né? E brigando pela A. Entende? Então, por quê? Porque o Jonathan sempre é o cara do trabalho, e ele sempre vai entregar. E outra coisa que ele tem importante é vestiário, um cara experiente, muito experiente, e contribui muito. Então, é um dos aspectos que a gente propôs para o clube comprou a ideia do atleta, né, daquilo que é o atleta, e de outros atletas que virão. Então, vai passar muito assim, também pelo conhecimento que eu tenho com os atletas, mas, ao mesmo tempo, característica. E o Jonathan vai atender a característica. E você me pergunta, qual que é a característica forte do Jonathan? Ele não é ala. O Jonathan não é de estar lá agudo, mas é o Jonathan de construir. É o do lateral construtor. O Jonathan finaliza bem com perna direita, finaliza bem com perna esquerda. O Jonathan tem um diferencial. Quando os caras fecham muito corredor, ele consegue ir por dentro para jogar, para tabelar, para fazer passe para centroavante apoiado, para abastecer meia, para finalizar com perna esquerda. Né? Cruzamento intermediário dele é muito bom mesmo. E na fase defensiva, aí dispensa comentários, ele defende muito bem. Então, e esse é o papel que a gente quer. Primeiro o lateral que defenda, para depois a gente pensar no ataque. Além de ser polivalente, né? Muito. Exatamente, que foi uma das coisas que a gente levou ele para o Criciúma. Ele é ambidestro. Então, ele tanto pode jogar pela esquerda como pela direita. Então, se nós trouxermos um outro lateral, e daqui a pouco na concorrência, ou uma hora precisa aqui, ele também abastece essa emergência nossa. Na reta final agora, é que eles fazem assim, né, o Eduardo, e eu construo muito essa ideia também, até para falar a respeito disso, é que daí o Eduardo tinha uma linha de 5 fixa. Primeiro ele fazia com zagueiro, depois ele fez com lateral. Eu construo a ideia com dobra de laterais, eu chamo de dobra de laterais. Então, quando você joga com 2 laterais, então um defensivo e um mais ofensivo. Então, o cara que é a ala e o outro que defende mais. Né? Então, o Jonathan fez muito bem isso para o Eduardo, mas para mim também, quando a gente fez lá, o Jonathan fazia muito isso. Era o Claudinho como ala e o Jonathan que era o lateral mais defensivo aqui. Tencati, boa tarde. Boa tarde. Gabriela Troian, do Globo Esporte. Oi, Gabriela. Você é muito conhecido no futebol brasileiro, principalmente seus trabalhos de mais sucesso foram nos trabalhos longevos que você teve um tempo Perfeito. a mais de trabalho. Nesse primeiro momento, seu contrato é até 2026, né? É uma meta sua que você consiga ter essa longevidade para que o trabalho aqui no Botafogo consiga se desempenhar da melhor forma possível e com as metas estabelecidas? E aproveito também para perguntar sobre o Campeonato Paulista. Você falou muito sobre o brasileiro da Série B, que para além de ter esse campeonato de briga para não cair, para que possa ter um campeonato melhor, até pensando em acesso, mas o Paulista ele sofreu uma mudança aí no formato de disputa, tem muito torcedor um pouco mais confiante de que esse ano pode sonhar um pouco a mais com a campanha do Botafogo. Ao seu ver, quais são as metas para essa competição e também as suas metas para aqui com o Botafogo? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Um prazer revê-la, né? E, ao mesmo tempo, dizer que
primeiro, começando pela última pergunta, né, falando das metas, né, é as mesmas metas que a gente tem com relação ao brasileiro da Série B. Então, Paulista, primeiro, manutenção, mas, não há dúvida, brigar para chegar a uma disputa de título. É possível, é possível. Futebol, tudo é possível para aquele que está disputando a competição. Né? Nós vamos prometer que nós vamos brigar? Não posso. Não posso, porque nós estamos ainda em um processo de formação, reformulação, né? Então, tem essa meta, mas a gente luta pela permanência, mas lutamos também e queremos algo a mais. Não ficar só na dependência de não estar entre os classificados ou estar lá num bloco de um semifinalista ou de uma quarta de final. Então, isso é fato. Então, esse é o nosso pensamento. E um pensamento que de todo profissional que vier para cá, tanto meu como dos atletas, é do que? Quanto mais a gente conquistar, quanto mais evidência a gente criar, quanto mais a gente ganhar, é melhor para a nossa carreira, é melhor para o clube, é melhor para todo mundo. Então, essa ambição é um desejo que a gente vai ter sempre. Sempre, sempre. Então, em qualquer competição que a gente vá disputar, nós queremos brigar por título. Olha, se não der, mas a gente vai fazer uma campanha boa, essa é uma das outras metas também. Né? Tem as questões que passa em algum momento, né, se não tiver no nacional, mas o critério hoje que a Copa do Brasil mudou muito, né? Então as vagas ali também a gente tem consciência disso, então a gente luta também por vaga de Copa do Brasil. Então tudo isso está em pauta, né? Mas não há dúvida que a gente, de novo, mantém aquele foco. Ó, permanência e buscar título. Né? Brasileiro, acesso. Porque depois não, falar assim, aí quando chegar no perto do acesso, vai disputar o título, por que não disputar o título? Olha, se estiver perto, por que não, né? Mas esse vai ser o foco nosso. Com relação ao tempo de contrato, né, inclusive a gente debateu isso e posso até falar aqui em aberto, porque isso é uma coisa que a gente, no primeiro momento, 2 anos de contrato, né, inclusive com situações de multa e uma série de coisas, e nós conversamos e entendemos que no primeiro momento não. Eu até usei um feeling meu assim, ora, os melhores trabalhos meus foram com clubes assim, sempre renovando temporada a temporada, não tendo um contrato subsequente e, ao mesmo tempo, sem multa. Sem multa. No entanto, que eu vim para o Botafogo, nós não temos multa. Né, mas eu não vou deixar o Botafogo na mão, porque quando assumo um compromisso, a gente vai até o fim. E, ao mesmo tempo, pensando nessa situação, que no Criciúma, todo ano a gente renovou um contrato. Com certeza. Porque eu quero grandes resultados com o Botafogo, eu quero vivenciar isso a ganhar de novo. Né? Claro que a gente ainda está um pouquinho fresco. Né? 2024 a gente tinha lá um catarinense, uma Recopa, fomos campeões do catarinense, bicampeões catarinense, campeão da Recopa, né, em 2024, nós estamos em 25. Então agora de novo 26, eu quero voltar a conquistar, eu quero voltar a ter evidência. Eu sou um profissional que eu preciso de resultado. Eu preciso de resultado, a minha carreira é pautada em resultado. Se eu não tiver resultado, eu vou ficar pipocando ali, em bons trabalhos apenas, então é pouco. Então, a gente não quer isso. Então, para a minha vida profissional, eu quero algo mais sempre. Então, eu vim para o Botafogo para buscar esse algo mais, pode ter certeza disso. Além de supersticioso, é muito religioso, né? Bastante. E, por incrível que pareça, isso é uma coisa bacana, porque eu entrei no vestiário do Botafogo e eu não sabia, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida, sou católico, né? E quando eu piso no vestiário ali do Botafogo, a padroeira do Botafogo é Nossa Senhora de Aparecida. Né? Então, sim, já convergiu uma energia extremamente positiva, e é o que eu trago, né? Eu sempre falo isso para os atletas, independente de quem é evangélico ou católico ali, todos são cristãos, e a gente no vestiário, eu tento também transmitir o máximo disso, sinergia, energia, o lado espiritual positivo. Então, se os meus trabalhos são longevos, eu gosto de um trabalho de gestão bem positiva, é por isso, para que os atletas, assim, nós temos que ter o melhor ambiente possível, porque o nosso ambiente já é instável, nós somos muito cobrados, né? E eu sei que faz parte, o torcedor ele vai se frustrar, porque um dia que a gente não jogar bem, ou não for bem, ele vai se frustrar, então a energia negativa ela já vai estar pautada à nossa volta, então internamente a gente não pode ter, então essa vai ser a missão nossa também, né? Sempre manter um vestiário estável, bem organizado, mas com um lado forte de uma energia positiva, um lado espiritual forte, porque o futebol exige isso, porque está muito igual, o futebol está muito igual, e precisa do algo mais, esse algo mais é essa entrega espiritual, a vontade de vencer, e a querer vontade de sempre ganhar e avançar. Tem Cátia Vinícius, do GE, bem-vindo ao Botafogo. Eu queria te permitir fazer duas em uma. A primeira é sobre o Paulistão, que é seu primeiro Paulistão, né, na carreira, e justamente agora nessa mudança de formato, gostaria que você fizesse uma análise desse formato, né, que é parecido, inspirado, né, na Champions League, enfim, da sequência do Botafogo. O Botafogo, por exemplo, pega os 3 times do pote D,
né, que teoricamente são mais fáceis, entre aspas, em casa, né, também recebe o Palmeiras, enfim. Gostaria que você fizesse essa primeira análise, né, do modelo, da tua expectativa pelo primeiro Paulistão, com times aí, os 4 grandes, além do Mirassol despontando, Bragantino, enfim, Novo Horizontino, que sempre tem crescido. E a outra, você disse que o Adalberto citou um aumento, né, no orçamento. Poderia adiantar a porcentagem, pelo menos, do que ele falou? Eu quero aumentar X%, 10, 15, 20, enfim, isso pode ser passado? Olha, na verdade, assim, nem eu tenho acesso aos números reais, né? O que a gente tem acesso é assim, e até já sempre falo para o André, não me interessa nem saber de valor, porque a gente vai muito pela questão da característica do atleta. Porque quando você vai para o mercado, você busca um atleta e o clube está disposto a trazê-lo, já demonstra que o clube ele tem interesse em mudar o panorama, ele quer avançar, ele quer melhorar. Né? E essa demonstração já foi clara em vários nomes que nós indicamos, que já tinham monitorado aqui pela análise de mercado, né, pelo Enori. Então já tinha uma avaliação de mercado de quem estaria disponível, os atletas que estavam sem contrato, aquelas possibilidades de negócio, né, e algumas coisas que estão acontecendo. Então, tanto também dos contatos que a gente tem. Então, quando pautou vários nomes e a gente foi atrás e há possibilidade, e inclusive, te digo, foi surpresa para inclusive alguns empresários. Porque quando o André procura, o empresário, tá, mas aí o Botafogo vai me pagar com o atleta, vai fazer isso, ou vai fazer aquilo? Eu falei, não. Aí mostrou valores, a proposta, aí o cara até se surpreendeu. Pô, bacana saber, inclusive, disso. Né? Então, é o que eu estou dizendo, o Botafogo é o que eu posso dizer. Ele está proposto a avançar, a fazer diferente, a melhorar. Né? É óbvio, como eu disse, nós temos uma prateleira ali, não vamos conseguir pegar o que a gente quer, não adianta, tem uma concorrência no mercado. E, às vezes, acontece muito isso. Qual que é a folha? Né? Nós subimos, quando nós subimos com o Criciúma, a nossa folha ela não era as 8 primeiras. Nós estávamos entre as 10, mas tinha 8 clubes na nossa frente em folha. E nós fomos o terceiro colocado da Série B com acesso. Então, nem sempre as grandes folhas também vão trazer grandes resultados. Clubes que talvez investiram pesado e acabaram tendo um descenso. Eu vou dar um exemplo aqui. Nessa temporada passada, o Paysandu, isso eu tenho conhecimento, investiu mais que o Botafogo em folha. Muito mais. E o Paysandu caiu. O Paysandu caiu e feio ainda, né? Assim, com relação àquilo que se esperava do Paysandu. Então, e já o Botafogo conseguiu manutenção. Então, nem sempre, claro que não quer passar esse sufoco. Então, vai depender muito disso, mas já só a intenção, eu posso ter certeza. Eu acho que o Adalberto deve ter colocado os números para o André falar, é isso aqui, cara, agora né, vamos lá, né? E falando a respeito do Campeonato Paulista, né, é o primeiro, sempre foi um desejo profissional também da gente trabalhar em São Paulo, no Campeonato Paulista. A gente teve oportunidades em vários momentos de vir para São Paulo. Eu tive a primeira oportunidade, foi em 19, para o Oeste de Itápolis, né? Jogava a Série B e Campeonato Paulista da Série A. Acabou não dando certo, a gente não veio. Depois teve outros momentos assim entre Novo Horizontino, né? Alguma sondagem, né? Ou outros clubes de interior, mas nunca encaixou. Nunca encaixou, e paciência, e ficou sempre aquele desejo, né? De também jogar um Paulistão, de fazer um Paulistão. Até já tinha sido procurado por outro time de São Paulo, para vir fazer o Paulistão também, mas não tinha calendário, só um primeiro semestre, só o Paulista, então a gente também optou por uma situação diferente, depois da procura do Botafogo. E falando a respeito do formato, a Federação Paulista sempre inova, mas eu a vejo também por ter comprimido o calendário, né, em função da CBF, em função da Copa do Mundo, esse ano os calendários estão todos comprimidos, mais ainda, né, do que já estava. E, diante disso, ela trouxe uma inovação, mais uma vez, do campeonato, a forma de disputa. O que eu posso dizer, assim, independente da fórmula de disputa, as metas que são importantes de fase a fase, então, qual que é a meta primeiro? Nós passarmos da primeira fase. Então, nós estarmos ali no bloco de classificação da primeira fase. Essa é uma meta. Então, nós vamos lutar para que essa meta aconteça. Depois, vem a segunda meta. E subsequente, até a gente se conseguir chegar ao objetivo principal. Então, não adianta a gente falar de debater se é a melhor forma, se não é, mas em função do calendário comprimido, eu acredito que ainda foi uma fórmula bacana, uma ideia extremamente positiva, né? Que faz os clubes jogar dentro de um sistema e, ao mesmo tempo, assim, possibilidade de classificação com maiores, né? E avançar para um mata-mata depois. Então, eu vejo que é mais isso, metas, vamos fazer as nossas metas.
e o calendário comprimido. No tanto que a gente se apresenta dia 8, por quê? Estamos preocupados com o tempo. Então, tem equipes que vão se apresentar mais tarde, não é problema nosso. E cada um faz as suas ideias. Mas a gente sentiu a necessidade, por mudança de comando, por mudança de trazer atletas, de tudo o que envolve parte tática, adaptação, fazer o atleta entender, clube, cidade, para que dia 11, a gente, no dia da estreia, a gente esteja o mais preparado possível para iniciar com o pé direito e ganhando. E é o que a gente quer. Então, independente de formato, eu vou por essa primeira meta. Primeira fase, passar de fase. Boa tarde, Tencati. Boa Seja tarde. bem-vindo, Samuel Santos, da Rádio CBN. Ainda falando de composição de elenco, mas com o que você já tem na mão. Ronald, Camarão e Toró estão voltando de empréstimos. Você já fez uma análise e pretende usá-los. Sobre a base, você disse que tem uma relação bem legal com o Sub-20. Já tem algum jogador que te brilhou o olho. E como vai ser importante a Copinha? Você vai acompanhar de perto? Olha, começando até pela última Copinha, com certeza, a gente vai estar de olho, e não só eu, como os auxiliares, né? Então, nós temos ali o Ivan, que é da casa hoje, mas a gente traz o Alessio e o Lucas, o Lucas mais voltado para essa questão da gestão física ali com o preparador físico do clube, com a fisiologia, com o desempenho, né, de performance dos atletas, o Alessio diretamente com parte tática e técnica, né, como o Ivan também, mas também eles terão esse olhar para os jogadores do Sub-20, então, desde os treinamentos, como também da Copa São Paulo. Então, a gente vai estar atento ali de atletas que possam brilhar ou despontar na Copa São Paulo e a gente já de imediato puxar na sequência para o profissional. Dos atletas que já estão integrados, nós temos uma base ali, até na semana que vem a gente pode falar um pouquinho mais específico, né, porque a gente está ainda fazendo todo esse processo, mas já tem alguns atletas inseridos, né, então não vou falar até nomes, por quê? Para nenhum atleta se frustrar, e nem o outro criar expectativa demais. Até porque a gente tem uns 20 meninos, até mais, uns 30 meninos, né, lutando por espaço e querendo estar no profissional, né, e daqui a pouco indo para disputar uma Copa São Paulo, outros já estão estourando a idade, mas estão brilhando o olho para dizer assim, pô, será quem que o professor vai chamar, né? Quem que vai trazer para cá, né? Então, eu não quero de imediato nem frustrar ninguém, nem criar expectativa altas para outros. Então, nós não vamos tocar em nomes, só vou dizer assim que a gente sempre vai ter um contato direto com o treinador da base, nós sempre vamos fazer trabalhos em parcerias, né? Então, trazer o Sub-20 para fazer um coletivo, né, ou o jogador que não jogou o jogo daquela partida precisa dar time para ritmo de jogo, a gente fazer treinos combinados coletivos, jogos treinos. Então eu gosto de fazer isso demais, até por conta que daí eu posso ver verdadeiramente o menino da base, como ele se comporta, né, e dentro disso para a gente estar fazendo esse processo de transição. E dizer que isso, na minha opinião, e é uma crítica a todo o trabalho de vários clubes, e vários clubes que eu trabalhei, trabalham errado a formação. E tem precipitações demais. Inclusive, os clubes hoje, nós estamos hoje com muito problema de formação de jogadores, por quê? Porque se o Sub-20 não é campeão, se demite toda a comissão técnica, inclusive o treinador, com trabalhos bons e muda-se tudo. E o atleta não cria identidade, o atleta não cria corpo, o atleta não cria desenvolvimento. Precisa ter sequência de trabalho, precisa ter um desenvolvimento metodológico, formação de fundamentação. Tem jogador que chega no profissional, como menino centroavante, não sabe cabecear, não sabe fazer uma bola à parede, famoso que é um jogar apoiado, não sabe entrar no movimento em diagonal, que é o famoso facão que a gente fala, entende? Então, assim, aí você, no profissional, você tem que estar falando isso para o menino. Então, um processo de transição, e isso a gente vai fazer bem feito. Então, às vezes, assim, se o menino também vier algumas vezes com a gente e não acontecer, ele volta para o Sub-20 e daqui a pouco a gente puxa de novo. Então, tem muito jogador que vai fazer esse processo. Hora sobe profissional, volta para jogar Sub-20. Hora sobe profissional, volta para jogar para Sub-20. Né? E aí a paciência dos pais, paciência do atleta, porque ele vai ter que ter resiliência, porque às vezes é muito precoce. Todo mundo acha que assim o menino subiu, ele já vai jogar, tem condição de jogar. Calma, porque tem etapas, tem momentos, tem fases. Né? E eu trabalhei com base por muito tempo, né? Então todo o início de carreira meu foi desde a formação de Sub-17, Sub-20, então assim, acompanhei muito isso, então falo com propriedade porque vivi isso também como treinador de base. Então esses times aí são importantes. Então a gente vai procurar colocar as nossas ideias com o Botafogo, que já tem uma ideia formada, o André mesmo estava aí na gerência da base, e é um especialista nisso também, né, porque vem de clubes aí, com grandes clubes fazendo esse trabalho, né, e um dos principais, o Atlético Paranaense, que fez um trabalho espetacular lá também, como Curitiba, e teve com a gente no Londrina. Então a gente vai debater muito isso, essas ideias.
né? E alguns desses garotos, semana que vem, talvez, aí na sequência, a gente vai poder falar melhor. A respeito dos atletas emprestados, a gente ainda está conversando, não dá para adiantar nada do que vai ocorrer, né? Então, muito mais assim, a partir do dia 8, talvez já tenha esse pontapé inicial com a maior parte dos jogadores e alguns atletas que irão, talvez, chegando na sequência. Estarão todos aqui? Pela experiência que eu tenho, é a que a gente gostaria, né, André? Mas eu acredito que pela experiência que a gente tem, não. Né? E alguns atletas eles vão chegando subsequentemente, mas a gente quer pelo menos assim, até antes do Natal ali, com todos, certo? Já disponíveis, jogadores já definidos, para que a gente possa já fazer aquela fase final de preparação, que a gente deve ir até o dia 22 ali, 2 períodos, depois dá uma paradinha para o Natal, volta dia 26 à tarde, né? Depois a gente toca até o dia 30, para 31 primeiro, e dia 2 à tarde a gente volta para daí tocar até a estreia. E nesse período teremos jogos treinos, teremos coletivos com a base primeiro, que vai estar preparando também para a Copa São Paulo, né? E aí a gente vai gradativo. Jogos treinos com sub-20, depois subsequente até os jogos amistosos, jogos treinos, aquilo que for possível. Professor, em cima do orçamento que o senhor tem nas mãos, o senhor está satisfeito com o orçamento? Com esse orçamento, o senhor vai conseguir trazer os jogadores que o senhor queira trazer para o Botafogo, a nível de Série B, com esse orçamento? O senhor pediu o Marcão, volante do Goiás, que saiu uma nota que estaria acertando com o Botafogo. O senhor pediu esse jogador? Se o senhor não pediu, está sendo sondado, o senhor avalia esse jogador para vir para o Botafogo? E para finalizar da minha parte, infelizmente, esse ano tivemos uma nota muito triste, um torcedor faleceu no jogo do Amazonas, né? Fiquei sabendo. E o torcedor botafoguense é muito emotivo. Vocês, da comissão técnica, quem dirige o Botafogo, lidar com seres humanos, né? Então, existe paixão. Tem gente que não dorme quando o time perde, né? E, infelizmente, passamos por um fato lamentável. Quem montou o time desse ano, da Série B, vai poder passar com os netos, com os filhos. Já essa pessoa que perdeu seu ente querido não vai ter a mesma essa felicidade. Então, eu gostaria que você pudesse deixar um recado para o torcedor botafoguense em relação ao time que você vai montar. Obrigado. Olha, primeiro, falando da última aí, né? A gente ficou sabendo a notícia e mas falando da questão das emoções. Uma coisa que o torcedor botafoguense vai conviver conosco vai ser essas emoções. Boas, e quero entregá-las mais, mas vai ter momentos que nós vamos também chorar juntos, vamos sofrer juntos. E, infelizmente, isso é futebol. Então, mas o que a gente promete é que nós vamos entregar o máximo de empenho dessa equipe dentro de campo. Então, você pode ter certeza que falta de entrega dos atletas, da comissão e de todos que vão estar envolvidos, à frente ao Botafogo, não vai existir. E uma das marcas que a gente deixa a todos os lugares que a gente vai, e você pode procurar todos os clubes que fomos, e pode ligar, que eu tenho certeza que eu chancelo isso. É o respeito profissional, é o respeito à torcida, é o respeito aos profissionais que estão envolvidos, inclusive vocês da imprensa, do clube, aos profissionais do clube. Então, a gente trata isso aqui como um compromisso profissional mesmo. E como você citou, como seres humanos. Então, a gente não vem aqui olhar o lado profissional. Então, a tia da faxina, vou tratar ela com respeito como se fosse o meu auxiliar. Entende? A que faz a limpeza, ou a que corta o gramado do campo. Então, a gente tem essa característica. No entanto, onde a gente vai, em todos os clubes que trabalhamos, as cidades que nós trabalhamos, nós achamos um legado importante. Identidade positiva de relações humanas e de respeito às pessoas. E isso que a gente quer trazer para o Botafogo. Então, emoções nós vamos ter grandes juntas, grandes. Espero entregar as mais positivas possíveis. Dos atletas, cara, eu não vou poder falar a respeito, porque o mercado ele é muito complicado. Se eu falar aqui de um nome, ele vai ser especulação positiva para nós ou para outros, porque um outro já pega o gancho, ele fala assim, pô, o cara está livre, ou o cara está propenso a fazer negócio, ou o cara está de saída, né? Ou o cara não vem para tal clube, vai para tal clube. Já criou polêmica. Então, o que a gente quer assim? Nós não vamos falar em nomes, nós estamos trabalhando muito nos bastidores, muito. Mas eu não posso dizer, não é uma nota do clube, né? Então, não por nós, né? Então, não por nós. Por isso que eu digo, se eu falar alguma coisa aqui, é difícil. O Marcão tem contrato com o Goiás, a gente sabe disso aí e a gente se entende. Então, o que eu posso falar dele? Um baita profissional, um cara de caráter, um cara trabalhador e tem referência. Agora, nós aqui, de qual nós vamos trazer, quem a gente vai trazer, qual está no nosso radar, infelizmente, a gente não pode falar porque o mercado ele é complicado.
Em relação ao orçamento, assim, eu estou satisfeito com a postura do clube nas intenções daquilo que o clube está se demonstrando a querer fazer. Desde o primeiro dia no contato com o Adalberto, ao mesmo tempo aqui já nas falas por telefone, né, mas no contato com o André, com a Enori, né, com o Felipe. Então, essa é a maior empolgação minha, a atitude do clube. E o clube está realmente propenso a fazer aquilo que a gente imaginou. Tencati, o futebol brasileiro vive uma fase de infestação de jogadores estrangeiros. Qual é a sua leitura? Isso é uma situação benéfica? Você acha que agrega, não agrega? O Botafogo, por exemplo, contava com 4 jogadores. Permaneceu só o argentino Leandro Maciel. O Risso, o Dramicino e o Rony Carrilho deixaram o elenco recentemente. Tem jogador estrangeiro contratado nesse pacote que vocês vão anunciar? E qual a sua leitura sobre esse momento, essa infestação? Olha, primeiro assim, tudo isso se dá pelos valores dos atletas, valor de mercado. O mercado sul-americano, os países nossos, latinos que estão próximos a nós aqui, os seus países enfrentam dificuldades também a nível financeiro, né, economicamente. Então os clubes pagam pouco. Até o futebol argentino hoje paga pouco. Então o mercado brasileiro paga mais. Série A paga mais, Série B paga mais. Era impossível falar em jogador brasileiro há, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, vou colocar um pouco mais, né, uns 8 anos atrás, pagar igual o Flamengo paga hoje, Palmeiras paga, Botafogo paga, alguns clubes que pagam salários assim que é exorbitante. E isso puxou todo mundo para cima. Se nós falarmos de Série B hoje, os clubes, a maioria, aí pegaram dinheiro da Liga e, por necessidade de querer chegar à Série A, fizeram loucura. Então, começaram a pagar para jogadores tetos de salário em real para a Série B. Como a Série A fez a mesma coisa. O que aconteceu? Pô, se não tem no mercado, está caro. É óbvio, eu vou no mercado sul-americano. Tem bons jogadores paraguaios, tem bons argentinos, tem bons jogadores chilenos, e por aí vai. Eu trabalhei agora recentemente no Criciúma, no Juventude, tenho no Atlético Goianiense, então muitos jogadores de fora. Muito pela essa convergência dos valores que se estão pregando aqui no Brasil e as pedidas. Então, o nosso jogador hoje ele tá bem valorizado. Então, por isso que é mais fácil assim. Você vai pagar talvez para um atleta aí de um bom nível, de um valor 50%, às vezes 30% menor que um brasileiro. Mas tem um mal nisso. Tem um mal nisso. E é um alerta, que no fórum dos treinadores a gente fez entre nós, que hoje 9 jogadores podendo jogar é um alerta, porque daqui a pouco não passamos a aproveitar mais os da base, daqui a pouco passamos a não revelar mais jogadores. O futebol italiano está passando por esse momento agora. A Itália está indo para terceira Copa do Mundo, que ela pode ficar fora agora de novo. Está indo para a repescagem. Por quê? Muito jogador de fora, muitos jogadores vindo para o mercado interno para jogar a primeira do campeonato italiano, e automaticamente não se formou mais jogador, não usou mais jogador da base. Vai procurar hoje centroavante no Brasil. Nós temos meia, canhoto, camisa 10, o jogador clássico. Nós temos meia armador no Brasil hoje? Nós não temos. O erro está onde? Na formação e a vinda do aproveitamento profissional. Aí nós estamos buscando paraguaio, argentino, estamos buscando muitos centroavantes argentinos, paraguaios, uruguaios, estamos buscando muitos jogadores meias. Vamos colocar hoje, qual que é o melhor meia do Campeonato Brasileiro? De Arrascaeta. Ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro. Então, só para falar desse ponto, que aí é perigoso. Então, o futebol brasileiro, se ele não começar de novo a limitar, na minha opinião, e aí a CBF tem que abrir esse olho, tem que baixar o número, porque daí os clubes vão ter que equacionar também os valores, os jogadores brasileiros vão ter que diminuir valores também, e o mercado vai ter que mudar um pouco, porque senão nós vamos, daqui 10 anos, 15 anos, sofrer com isso. Na formação de jogadores também. Então, eu gosto de estudar futebol, eu gosto de ver muito o que está acontecendo, então eu estou te respondendo isso com propriedade, porque esse foi um debate que a gente fez recentemente e nos preocupa a longo prazo. Não a curto prazo, mas a longo prazo. Então, eu acredito que é isso. E por isso que a gente vai também. Se você me perguntar se nós estamos atrás de estrangeiros, sim, estamos propensos a olhar. Não. Mas nós estamos propensos a olhar por quê? Porque é o que eu disse. Porque talvez nós estamos buscando um cara ali, o cara está pedindo
um troço que pô, não dá, meu, não dá. Aí nós vamos num cara aqui que tem um perfil igual, característica igual, com capacidade de jogo, inclusive para negócio. E daqui a pouco pode ser uma possibilidade. Então nós vamos estar olhando também, sim, com certeza. Tencate, a hora que você falou do Jonathan, você deu uma pincelada sobre o que você prefere em relação à plataforma de jogo. Claro. Um ala mais agudo, o outro um pouco mais defensor. E aqui o Botafogo provou, talvez, de todas as formações dessa temporada, o Zanardi que não abria a mão dos 3 zagueiros. Depois, agora no final, o Ivan Izzo já preferiu um 4-3-3, variava menos, o Alan Al já variava mais, chegou a oscilar com 3 e 4 defensores. Claro que todo técnico ele ajusta de acordo com o que tem à disposição. Mas se fosse para traçar um cenário ideal, qual seria a sua formação? O que dá para a gente esperar dentro de campo de uma plataforma tática do que você considera como ideal? Olha, a variação tática ela ocorre dentro do jogo com frequência, né? Vou te dizer que nós podemos idealizar uma plataforma de um 4-3-3, mas com muitas variações durante o jogo, muitas. Né, variações como, eu posso idealizar uma saída de 3, prendendo um lateral para fazer essa saída de 3, e empurrando o outro lateral, fazendo um beirada flutuar para dentro, né, ou não tendo um beirada, tendo mais um quarteto de meio campo, com 2 atacantes, ou daqui a pouco 3 atacantes com um tripé de um meia com 2 volantes, ou daqui a pouco 2 meias, 1 volante. Então, depende muito, como eu te citei, de característica de jogador. Né, e a gente tentar explorar o melhor possível dentro de atacar bem e defender bem. Então, esse é um princípio que eu não vou abrir mão, né, se nós vamos ter um time equilibrado que faça isso, entre atacar e defender. Agora, as variações ali, elas vão ocorrer com frequência, né, até para se defender. Para se defender já muda a plataforma, daqui a pouco você está marcando alto, você pode marcar num 4-3-3, você vem para uma marcação média, você vem para um 4-4-2, você pode descer essa linha mais baixa, você pode idealizar um 4-4-2 ainda, ou fazer até um 4-5-1, ou até um 5-4-1, entende? Um 5-3-2, então eu gosto de variar, Então o modelo de jogo ele não muda, Então se você me diz, mas o que é o modelo de jogo? Qual que é a diferença do modelo de jogo para o sistema? O modelo são as ideias que o que eu quero com beirada. Por exemplo, eu quero com beirada lá, se ele é pé na linha, ele vai ficar pé na linha, porque ele é quem vai dar profundidade. É um jogador que vai ter mais a bola no pé ou ele tem que atacar espaço? Então isso, do modelo que a gente idealizar, isso a gente vai variar pouco. Porque a gente quer construir uma ideia assim, de um jogo apoiado, mas tendo verticalidade. É uma alternância de jogo. Eu não quero um time que só jogue apoiado, um time só de posse. Né? Porque o futebol, se os caras me marcam alto toda hora, e pressionante, e é um time eficiente para marcar, vamos dizer, vamos jogar com o Palmeiras aqui. E o Palmeiras é um time pressionante, inclusive encaixe, com duelo. Eu não posso só ficar com o jogo apoiado, porque eu tenho certeza, os caras vão me roubar 7, 8 bolas no jogo, porque eles marcam muito forte e está adaptado a isso, porque o Abel já está com quanto tempo com esses caras. Então eu tenho que variar minha forma de jogar contra o Palmeiras. Eu vou ter que idealizar não só um jogo apoiado, mas um jogo vertical, explorando alguns erros que o Palmeiras deixa, né, das costas da defesa ou das costas dos laterais para explorar isso, né, numa jogada combinada. Então, para mostrar que a gente vai ter que ter variações, vai passar pelas características, né, o que o Tencate gosta. Eu gosto, de novo, repito, defender bem e atacar bem. Sistema, nós vamos variar. Aí vai ter variações que são diferentes. Daqui a pouco nós vamos ter um bloco de 5 na linha defensiva do adversário, né, com um tripé no meio, uma saída de 3, às vezes até uma saída de 2, com um volante pela frente, ao invés da saída de 3 ser aqui, esse cara vem pela frente, né, e aí fica 2-1, entende? Então, muito vai depender dessa característica. Eu estou te falando isso com propriedade porque fiz muitas variações até para conta de alguns jogos. Porque quando você joga um campeonato de pontos corridos, ou o treinador tem repertório de mudar, ou ele vai ficar refém de uma forma de jogar, e aí os adversários sempre vão encaixar. E chega uma hora que a tua equipe vai estar estagnada. Então, uma coisa que eu aprendi em pontos corridos, claro que é para sequência, né, o Paulista é um pouco diferente, mas você tem variação, mas mesmo dentro do Paulista. Em algum momento do jogo, por exemplo, a gente vai ter que variar. Um outro conceito que eu já aviso ao torcedor nosso, ou até mesmo vocês, pode ocorrer variações de jogadores a cada 2, 3 escalações, mudanças. Né? O cara fala, pô, mas está mudando de novo, está mudando de novo. Tá, mas eu pergunto o seguinte, isso é um conceito. Eu tenho 5 substituições no jogo. Eu fiz as 5 no jogo. Então, eu não preparei minha equipe? Eu tenho que preparar a todos os atletas iguais.
Por que no jogo eu posso mudar 5 e para um outro jogo eu não posso mudar? Eu tenho um cara que foi titular 2 jogos. Por que esse cara, se ele tiver um desgaste, ou ele estiver cansado, ou tiver com rendimento menor, no próximo jogo, se eu tiver um cara à altura dele, eu não posso trocá-lo? Sim, eu tenho que fazê-lo, é performance. Né? Aí todo mundo fica com esse negócio de que, mas mudou de novo. Então não pode ter 5 substituições no jogo, porque no jogo também eu faço 5 trocas. E as 5 trocas você não muda características, você não muda forma de jogar. Né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que a gente vai ter nossas ideias, eu tenho bem claro, eu não posso te abrir muito, eu até falei de forma genérica, né? Mas, assim, para você ter uma ideia, porque o meu primeiro adversário já está observando o que eu estou dizendo, e daqui a pouco ele pode pegar um gancho, ele vai jogar dessa forma. Ele vai jogar no 4-4-2, ou ele vai jogar no losango, ou ele vai jogar no 4-3-3, ou ele vai jogar com 2 pontas. Né? Então, eu não vou poder falar muito detalhadamente, mas eu só posso prometer assim, ao longo dos jogos vocês vão ver as características bem claras ali, né? E a gente pode falar um pouquinho, mas nunca abrindo muito leque, porque hoje todo mundo vai ter informação. A partir da primeira rodada, todo mundo filma os jogos, principalmente em câmera aberta, todo mundo vai se conhecer. Né? Mas agora ainda a gente tem que ter um segredozinho. Professor, pegando carona até na primeira pergunta do Luan, o seu nome caiu, a sua contratação, o seu acerto, uma surpresa na coletividade botafoguense. A gente estava especulando nomes com menos experiência, um pouco menos de rodagem, e acabou que o seu nome chegou de uma surpresa muito positiva, o seu acerto com o Botafogo. Eu queria que você falasse para o torcedor, que está muito confiante com a sua chegada, que o Botafogo vai fazer um campeonato, um ano, muito mais seguro, e dessa confiança que o torcedor está passando no seu nome e no seu acerto. Uma mensagem para eles. Tá joia. Isso passa até da pergunta que vários de vocês fizeram a respeito do que se realmente o clube está propenso a fazer isso, mudanças, né? Passa também pela minha contratação, tenho certeza disso. Então, o Adalberto mesmo, quando vislumbrou, idealizou, Enori conversando, depois o André. Então, passou já por esse processo, né, de tudo que a gente já falou, né? Mas passar para o nosso torcedor, que a gente também vem com convicção, vem com muita fé, acreditando no trabalho e podendo dizer que nós vamos fazer um grande trabalho. Eu tenho fé que isso vai acontecer e vou trabalhar muito para que isso aconteça. E, claro, que gera esperança. E todas as vezes que cria esperança, a gente tem que entregar. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque a gente veio com essa esperança que o torcedor botafoguense tem de mudança e de uma guinada diferente. E eu espero entregar isso, ao mesmo que a gente fez em clubes anteriores. E vou trabalhar muito para que isso aconteça. Vou dobrar meu joelho muitas vezes para rezar, mas vou trabalhar para caramba. Então, é a promessa que eu vou fazer para o torcedor. Né? E você pode ter certeza, transmitir isso para o nosso torcedor, que essa receptividade, eles vão, e isso eu prometo para eles vão encontrar um profissional diferente. Se me encontrarem no shopping, eu estou receptivo a ser abordado por um torcedor, a conversar, a tirar foto, a perguntar, sem problema algum. Se eu estiver num restaurante, mesma coisa. Não sou uma pessoa de maltratar ninguém. Então, isso o torcedor pode esperar de mim, aonde eu estiver, e um deles quiser me abordar, eles estejam à vontade. Tencati, queria que você também falasse um pouquinho do lado pessoa, né? A gente conhece muito o lado treinador, claro, dia a dia, mas já deu para ver que você é um cara muito família, que você priorizou cuidar da sua mãe, enfim, se fosse para você se descrever em poucas palavras aí para o torcedor, até criar uma certa afinidade com a pessoa, o lado humano do Tencati, quais seriam essas características? Olha, justamente isso. Eu sou um cara assim muito humano, tenho um lado familiar muito forte, laços com a minha esposa, com os meus filhos, né, com a família em geral, a minha mãe, que é a nossa matriarca, né, está 90 anos lá, graças a Deus com saúde. Então, assim, agradecer ao meu pai, que já não está presente, mas nos deu assim muita direção, de ser correto, de ser honesto, de olhar no olho. Ainda sou um cara ainda que carrego comigo o que meu pai me ensinou. Eu não preciso assinar nada para ninguém, nem ninguém precisa assinar nada para mim. Se for compromisso de palavra e aperto de mão, para mim já serve. Né? Então, eu sou desse período, eu sou desse formato de pessoa.
né? Gosto de muita igreja, então muitos vão me encontrar na igreja. Quem quiser também estar na igreja lá, sempre vou estar lá, né, para rezar também. Mas como também vou estar nos barzinhos quando tiver aí um happy hour, tomar uma cervejinha que eu gosto, um chopp, né? Chopp aqui em Ribeirão, diz que é o melhor que tem, que esse calor também, né? Não tem como, né? Até o vinho eu vou abdicar. Eu gosto de um vinhozinho também, eu acho que eu vou diminuir um pouco agora, ficar mais no chopp. Mas eu sou essa pessoa assim, eu que gosta de viver em paz, ter harmonia, né, harmonia com Deus, com as pessoas, o bom relacionamento. Então, nunca vocês vão me ver maltratando ninguém, né? Então, aprendi muita coisa. Eu sei que o torcedor, quando está na arquibancada, às vezes ele está alegre, às vezes vai estar frustrado, às vezes vão me xingar. Já fui xingado, já fui vaiado, então vou saber entender o momento, né? Então, a gente sabe disso aí, que é emoção. E a gente está aqui para isso, nós somos profissionais, mas essa relação humana a gente não vai deixar de ter nunca, nunca. Agora, até um cachorro, quando é chutado, ele reage, né? Então, nós também. Né? Então, agressão não, peço isso. Aqui não tem uma característica dessa forma, né? Já trabalhei em clubes que torcedores agressivos, né? De ir para ser agressivo com o jogador, então isso nós não vamos aceitar. Mas a cobrança, ou ao mesmo tempo a fala, a gente sempre vai aceitar e vamos receber e vamos trabalhar o melhor para o Botafogo, para o nosso torcedor. Né? Então, me encontre na igreja, mas também no happy hour, vou estar por lá. Abraço, torcedor botafoguense. Tencate, eu gostaria de saber a sua participação na reestruturação do Botafogo fora de campo. Na última coletiva, até fiz uma pergunta para o André sobre mudanças no departamento médico, na preparação física. Ele disse que o clube está passando por uma oxigenação. Então, eu queria saber o quanto você já deu palpite nisso. Também sobre questão de gramado, centro de treinamento, se você deu algum palpite no gramado do Santa Cruz. E agora tem um centro de formação, né, que tem grama sintética. E só uma curiosidade, 2 dos melhores jogos do Botafogo na Série B deste ano foram em gramados sintéticos, o 4-1 contra o Atlético Paranaense e 1-1 com a Chapecoense. Então, eu queria saber dessa sua participação fora de campo. Na verdade, a gente, conhecendo a estrutura, esse pontapé inicial de toda essa reestruturação, o André já tinha iniciado com o Felipe, né, e, ao mesmo tempo, desde quando o André, o Adalberto já direcionou ele para o trabalho, então ele já está fazendo isso juntamente com o Felipe, o Enori. Então, eles estão realizando essas mudanças. Né. Nós chegamos, claro que a gente vai pautar e vai discutir as ideias também sempre. Né, então, alguns ajustes, vestiário, uma coisa ali, uma coisa aqui. Né, então, toda essa reestruturação, seja de profissionais, como da estrutura do clube. O clube também está com essa pretensão de avançar, de melhorar, de evoluir. O centro de treinamento que está sendo construído, já tem um campo sintético pronto, já até perguntei se a gente pode treinar lá também, porque é importante, e é um dos melhores gramados sintéticos do Brasil, um dos melhores, padrão FIFA. Né, então, com certeza, nós treinamos lá, mas tive aqui no nosso campo oficial de treinamento gramado impecável. Claro que a grama é diferente da grama do nosso estádio. Né, inclusive, existe essa perspectiva até da troca do gramado, né, do estádio, para mesmo gramado que é todas as arenas hoje, que é a bermuda, né? Entende? Então, uma padronização também, porque aqui é diferente. E aqui tem muito, até falando ali com o pessoal da supervisão, e o meu agrônomo, tem muita grama invasora, né? Então, sempre tem ali que estar ajustando o gramado. Então, realmente precisa fazer esse investimento para frente, quando ainda nós não sabemos. Que, como a gente fala, não é igual um vendaval, né? Que vem, passe leve, já vem tudo de novo pronto. Não, não dá. É gradativo, requer investimento, tem que investir no futebol, na parte esportiva, mas a estrutura, e a gente está vislumbrando isso. Né? Inclusive com uma academia própria nossa, né? Hoje tem uma parceria, né? Então o público está ali para usar, como os atletas, então daqui a pouco o clube vai pensar até direcionar uma academia própria para quê? Para ter mais especificidade do trabalho, para o atleta desenvolver melhor o seu trabalho e a gente fazer isso. Mas tudo isso é gradativo, mas tudo isso eu já recebi essas informações. Talvez nenhuma eu poderia passar, mas eu já passei, passando talvez, mas para mostrar para vocês a perspectiva do clube, o quanto que o clube está afim de avançar, de fazer diferente, de mudar. Né? Então, o Adalberto quer isso, e o André é prova disso, e nós estamos, por isso que eu estou também falando isso para vocês. Tencate, só uma dúvida em relação ao trabalho. Né? Tá. Quanto tempo você acha que é necessário para que seu time esteja com a sua cara? Eu sei que entre a pré-temporada e o Paulistão, né, tem pouco mais de um mês, 8 de dezembro a 11 de janeiro, né, que é a estreia, talvez até 10, dependendo da tabela detalhada. Mas com quanto tempo você acredita que o time vai ficar com a cara do Cláudio Tencate?
Olha, isso é uma pergunta assim que eu digo, e aí o Paulistão você já tem que começar ganhando, né? Então, por isso que a gente fala do futebol de resultado e o futebol de bom rendimento aliado a resultado e o futebol bem vistoso. E aí vai, performance com resultado. A gente vai buscar resultado, mas a gente quer, assim, essa primeira fase é para que os atletas entendam o que a gente quer de comportamento, com a bola e sem a bola. Como nós iremos, o sistema que a gente vai jogar, as variações que a gente vai ter, a metodologia nossa. Então, de ter essa adaptação, vai vir os treinos para isso. A partir daí, os jogos treinos, para o atleta começar a criar uma identidade num confronto com o adversário, para colocar em prática essas ideias que a gente colocou, mas ainda ela não vai ser todo. Por quê? Porque nós não temos uma atmosfera do jogo dos 3 pontos. Muda. E aí entra o lado psicológico, o lado emocional. Um contexto de jogo-treino, treino é uma coisa. Né? O contexto de jogo oficial é outra. Então, para a equipe falar assim, com a nossa cara, talvez a partir da 3ª rodada. Você fala, pô, mas nós estamos dentro da competição e jogando a competição. Porque eu não consigo reunir todos os elementos que necessitam de um jogo, que é contexto técnico, físico, tático e emocional, e o controle emocional do jogo. Em função da pressão que é o jogo, seja da arquibancada, do confronto com o adversário, a necessidade de se vencer 3 pontos. Às vezes o jogador vai para um jogo amistoso, ele está com um comportamento. Até ele vai fazer jogos ali, treino, pô, bem pra caramba. E nós já vimos muito isso. E chega no jogo oficial, por algum motivo o cara se prende, se retrai, não tem o mesmo rendimento. Pô, o que aconteceu? Aí já está aqui, então nós vamos ter que identificar tudo isso. Então, por isso que eu digo que acho que essa regulação da forma ideal ou a maneira que a gente quer, ela vai estar lá do 3º jogo para frente. Né? E aí a gente está sabendo que precisa ter resultado no primeiro já, no segundo, no terceiro. Então eu vou ter que trabalhar com essa perspectiva de ter resultado e ir melhorando a cada jogo, a cada momento, para que a gente possa chegar com a cara ideal. E mesmo assim ainda a gente fala, né? Eu digo, por experiência, todo mundo fala, isso é loucura, é 6 jogos, de 6 jogos para frente que você vai dar realmente um padrão, né? Trabalhos de 2 meses a 3 meses, né? Fora lá mesmo, hoje os caras falam em 90 dias de trabalho, no mínimo, para o treinador dar um padrão, né? E acima de 8 jogos para dar um padrão. Então, isso eu estou falando na perspectiva dos grandes treinadores que comentam isso. Eu, por experiência, eu acredito nisso. Acima de 6 é o padrão ideal, mas acima de 3 é o que a gente vai ter que fazer a curto prazo, e antes disso temos que ganhar. Olha, a nossa perspectiva, assim, está pautado 3 a 4 jogos treinos. Ele pode ser mais, menos, vai depender do calendário. Porque o calendário, quando a gente coloca em dias de treino, em sessões de treino, e ao mesmo tempo, porque tem o Natal e o Ano Novo, e a maioria das equipes também vão fazer suas paradas, pelo menos o 31, o primeiro, ou 25, 24, 26, né? Então algumas equipes vão ter esse momento. Então às vezes você não vai conseguir confrontos. Então até antes disso, a gente vai estar fazendo com a base, porque tem muitas equipes que inclusive vão começar a treinar dia 16, dia 18, então ainda não vão querer fazer jogos treinos antes do Natal. Então a gente deve fazer os primeiros jogos treinos coletivos contra o Sub-20. Entre nós e depois sim avançando. Mas aí a ideia é que sim. Ou, primeiro assim, gradativo, Sub-20 e aí da divisão. Vamos conseguir? Não sei. Ou daqui a pouco um interestadual, com uma equipe de outro estado, mas na mesma nível de divisão. Então, é isso que a gente vai tentar dimensionar.